Eu me chamo Hanai. Sempre pensei que o silêncio poderia nos proteger, que ele seria a ponte que nos salvaria de palavras impensadas, de discussões, de magos que poderiam ferir demais. Mas aprendi da maneira mais dura que o silêncio também pode destruir. Meu casamento com Jisoo acabou 3 vezes, e nenhuma delas foi marcada por gritos ou traições. A primeira vez aconteceu no dia em que eu chorei sozinha no carro. O cheiro da chuva molhando o capô misturando-se ao perfume que ainda usava, enquanto ele jantava com investidores. Eu me lembrava do sabor amargo do café que não consegui beber, da sensação do volante frio em minhas mãos e do som da água da chuva batendo no vidro como se fosse o compasso do meu coração quebrado. A segunda vez foi quando ele esqueceu meu aniversário, pela 3ª vez consecutiva. Eu senti meu mundo escorregar, meus dedos tocando a mesa de madeira da sala, procurando firmeza, mas encontrando apenas o eco da minha própria decepção. A 3ª ruptura foi silenciosa. Eu comecei a fingir que não me importava mais, que já não sentia nada, mas por dentro, cada pedaço do meu coração ainda chamava pelo dele. O que nos destruiu foi justamente isso: a ausência de coragem para falar, o medo de ferir, o orgulho. Nos afastamos com jantares silenciosos, palavras medidas, olhares que passavam lado a lado, sem se encontrarem. Faltavam 14 dias para o divórcio quando tomei a decisão que mudaria tudo. Eu precisava ir sozinha para a pequena cidade onde passamos a lua de mel 7 anos atrás. Um lugar onde o cheiro da terra molhada e do pinheiro misturava-se à memória da felicidade que tivemos. Jisoo soube por acaso, ao ver a notificação do cartão de crédito. Ele poderia ter ignorado, mas não ignorou. 3 dias depois, bateu à porta da pousada. Lembro do perfume dele, mistura de cedro e café, quando a porta se abriu. Do jeito que seus olhos hesitaram antes de me encarar. Disse apenas: "Hanai, aqui não tem Wi-Fi." Eu respondi sem pensar: "Melhor assim." O silêncio caiu sobre nós, mas era diferente. Não era o peso do fim, era o peso de tudo que ficou por dizer. A recepcionista, alheia à nossa atenção, nos colocou no mesmo quarto. Eu quis reclamar, mas não fiz. Sussurrei para mim mesma: "Só uma noite." Antes de começarmos, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai tocar seu coração e mostrar como o amor guiado por Deus pode florescer mesmo nos momentos mais difíceis. E já deixa seu like para que mais pessoas possam sentir essa mensagem de fé e esperança. Ele largou a mala no chão, sentou-se na poltrona de canto e eu fiquei de costas na cama, sentindo o cheiro do lençol que ainda guardava o perfume da última vez que estivemos juntos aqui. O vento que entrava pela janela bagunçava meu cabelo e trazia o cheiro da chuva que estava distante. O silêncio entre nós era denso, mas carregado de memórias, arrependimentos e noites mal dormidas. Eu queria quebrar aquele muro, mas as palavras demoraram a sair. Finalmente perguntei quase em oração: "Você veio por culpa?" Ele demorou, respirou fundo e disse com a voz baixa e firme: "Vim porque ainda lembro do que éramos. Mas você não me vê mais. Talvez porque aprendeu a se esconder tão bem que nem eu consegui achar." Meu coração apertou e lágrimas vieram sem barulho, como se Deus estivesse presente naquele instante, me mostrando que ainda tinha chance. No café da manhã, quando o sol da manhã iluminava o quarto com tons dourados, vesti o mesmo casaco que usei na lua de mel. Ele percebeu, mas permaneceu em silêncio. Caminhamos juntos até o lago, a mesma trilha de 7 anos atrás, mas agora nossos passos eram lentos, o riso quase desaparecido. Eu perguntei, quase temendo a resposta:
Você se arrepende de não ter brigado mais? Ele olhou para o horizonte e disse: a gente parou de discutir porque parou de acreditar que podia mudar. Eu achei que você se cansou de mim. Eu me cansei de errar com você. Pela primeira vez em anos, ele segurou minha mão com suavidade, sem urgência, apenas presença. E senti que talvez a cura começasse naquele toque. No fim do dia, quando a chuva fina começou a bater no telhado, Jesus chegou com um guarda-chuva torto, molhado até os joelhos. Eu estava deitada na cama, com o livro que ele me dera no nosso 2º aniversário de casamento. A dedicatória estava gasta, quase apagada. Ele percebeu, mas não perguntou. Sussurrei sem olhar: você sempre volta quando chove. Ele sentou no chão, encostado na parede, e respondeu: é quando fico mais fraco. Eu suspirei, sentindo o peso da verdade. E eu, quando fiquei fraca, você não voltou. O silêncio voltou, mas agora carregado de reflexão, de orações não ditas e de esperança. Naquele dia, senti que mesmo no silêncio e na dor, Deus nos guiava para que nossas mãos se encontrassem novamente. Acordei naquela manhã com um som distante da chuva batendo no telhado da pousada. O cheiro da madeira molhada se misturava ao perfume delicado das flores que decoravam o quarto. Por um instante, fiquei imóvel, respirando fundo, tentando absorver a sensação de estar no mesmo lugar que outrora fora repleto de sorrisos e promessas. Jisoo ainda dormia na poltrona improvisada que colocara ao lado da cama. Seu cabelo preto ligeiramente molhado, desalinhado pelo vento que entrava pela janela aberta, o rosto relaxado, mas com uma sombra de preocupação nos cantos dos olhos. Era um silêncio confortável, diferente de antes, carregado não de distância, mas de lembranças, não ditas e sentimentos que, apesar do tempo, ainda existiam. Levantei-me devagar, sentindo o frio do chão de madeira sob meus pés descalços. O aroma do café da pousada começou a preencher o ar, misturando-se ao perfume das cortinas que balançavam suavemente com a brisa da manhã. Senti o coração apertado, sabendo que aquele momento poderia ser decisivo. Jisoo finalmente acordou, espreguiçando-se, e por alguns segundos nossos olhares se encontraram. Um silêncio breve, mas intenso, falou mais do que qualquer diálogo anterior. Ele sorriu levemente, mas não disse nada. Era como se Deus tivesse colocado ali um momento de graça, onde só a presença bastava. A manhã seguinte chegou com um céu cinza carregado de nuvens, e o cheiro da chuva da noite passada ainda se misturava ao aroma da madeira da pousada. Eu estava sentada na beira da cama, sentindo o frio do chão de madeira em meus pés descalços, segurando o envelope que Jisoo havia deixado cair ontem à noite. Meu coração batia acelerado. Cada batida parecia ecoar no silêncio do quarto, lembrando-me de todas as palavras que nunca dissemos, de todas as emoções que guardamos durante anos. Respirei fundo, sentindo o perfume suave da cortina de linho molhada, e por um instante fechei os olhos, quase como se estivesse rezando. Senhor, me dê coragem para falar, para ouvir, para sentir sem medo. Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia várias cartas, cada uma escrita em um momento diferente do nosso casamento, todas manuscritas, cheias de erros de caneta e rabiscos de pensamentos que eu nunca consegui expressar pessoalmente. A primeira carta falava do dia em que perdi nosso bebê e ninguém soube, nem mesmo Jisoo. Lembro do cheiro de remédios e do frio do hospital, do toque frio da mão dele que eu nunca pedi naquele dia. Eu escrevia que precisava de alguém que segurasse minha mão sem julgamentos, alguém que orasse comigo, mesmo sem entender totalmente a dor. Enquanto lia, senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto
E Gissu, sentado à minha frente, simplesmente segurou minha mão, transmitindo sem palavras que estava ali, presente, que havia ouvido finalmente meu silêncio. A segunda carta era sobre a crise de ansiedade que tive enquanto ele estava em uma viagem de negócios na Europa. Descrevia as noites intermináveis, o som da chuva batendo na janela, os passos no corredor que imaginava serem dele, a sensação de solidão. Cada palavra era uma confissão, e cada confissão era um convite para o perdão, um pedido para que não desistíssemos de nós mesmos. Senti o perfume da vela de lavanda que acendi naquele dia, e a memória da oração silenciosa no meu quarto ecoou: Senhor, sustenta-me, que eu não me perca em minha própria dor. Gissu acariciou meu cabelo, e o toque dele era como um lembrete tangível de que Deus ainda estava trabalhando em nós, mesmo nos momentos de silêncio mais profundos. A última carta era mais recente, escrita apenas semanas atrás, um pedido sussurrado para que ainda houvesse tempo. Se você lê isso, ainda há chance de nos encontrarmos, de reconstruirmos, não como éramos, mas como Deus nos planejou para sermos. Meu coração apertou e senti um nó na garganta. O silêncio entre nós se tornou quase palpável, mas desta vez carregado de esperança e não de dor. Gissu olhou para mim, olhos marejados, e disse: Nunca imaginei que guardasse tanto dentro de um papel. Eu não sabia. Eu sorria entre lágrimas, sentindo a presença de Cristo nos guiando, lembrando-me do que aprendi sobre paciência e misericórdia em 1 Coríntios 13, 4 e 5. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Cada palavra das cartas, cada gesto dele, era a prática viva desse amor. Decidimos naquele momento que não íamos nos apressar em decisões. Caminhamos juntos no jardim da pousada, sentindo a grama molhada sob nossos pés descalços, o aroma da terra úmida subindo com cada respiração. A chuvinha fina voltou a cair, e Gissu segurou minha mão com força, molhando nossos dedos entrelaçados. Eu sentia a eletricidade do toque, o calor que subia do contato físico, o som da chuva batendo nas folhas e no telhado, e cada detalhe parecia uma oração silenciosa, uma lembrança de que estávamos sendo guiados para a cura. Quando nos sentamos à beira do lago, ele finalmente falou, quase em oração: Hanai, talvez nunca possamos desfazer o passado, mas podemos escolher hoje, escolher nos amar, mesmo com todas as cicatrizes. Mesmo com todas as falhas, podemos florescer. Meu coração se encheu de uma gratidão silenciosa e profunda, e senti a verdade daquele momento. Deus estava ali, curando o que parecia impossível, trazendo redenção para o nosso amor. A noite caiu e decidimos ler mais algumas cartas juntos, sentados no chão do quarto, encostados na parede. O cheiro da madeira, da chuva, das flores na janela, tudo se misturava em sensações que aqueciam nossos corações. Cada carta revelava mais da minha alma e da alma dele, e aos poucos sentíamos que o silêncio não era mais inimigo. Era a pausa que nos permitia ouvir os sussurros de Deus em nosso relacionamento. Enquanto eu lia a última carta, uma lágrima caiu sobre a tinta, borrando uma palavra importante. Olhei para Gissu e ele disse, quase sussurrando: Hanai, eu preciso te mostrar algo. Algo que talvez mude tudo. O coração disparou. O que ele ia revelar? Meu peito apertou, sentindo que o próximo momento poderia definir não só o nosso amor, mas também nossa fé, nossa esperança e nosso futuro juntos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. Mesmo que guardamos dores e segredos por anos, a fé nos guia para abrir nossos corações e encontrar perdão, cura e um amor que floresce sobre a graça de Deus. O sol daquela manhã parecia mais frio, mesmo atravessando as cortinas leves do quarto. Hanai, ou melhor, eu, sentia cada batida do meu coração como se fosse um tambor,
anunciando que algo mudaria de forma definitiva. Dizo estava sentado à mesa, segurando uma xícara de café fumegante, o vapor subendo e se misturando ao aroma do chão de madeira e das cortinas úmidas pela chuva da noite anterior. Ele parecia quieto, quase imóvel, e seus olhos, geralmente cheios de firmeza, refletiam preocupação contida. A sensação de tensão era palpável, misturada ao cheiro do café recém-passado e ao perfume leve das flores do quarto, criando uma atmosfera de expectativa e medo que me fez engolir seco. A notícia veio de forma quase suave, mas cortante. Durante uma consulta de rotina, meu diagnóstico foi revelado: tumor pulmonar em estágio inicial. O mundo pareceu desabar e ao mesmo tempo se estreitar em um único ponto: meu peito. O cheiro do hospital, a limpeza quase cirúrgica e o som distante de passos apressados ecoavam em meus ouvidos. Eu me sentei na cadeira de rodas, sentindo o frio metálico da maçaneta, os olhos marejados, tentando processar a realidade. Dizo estava ao meu lado, apertando minha mão com força, transmitindo apoio silencioso. Ele não disse nada de imediato, apenas respirou fundo e por alguns segundos senti que Deus nos permitia viver a dor juntos, lembrando de Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. De volta à pousada, a atmosfera estava carregada, mas de um jeito diferente. O cheiro da chuva ainda pairava, agora misturado à sensação do quarto quente, do lençol limpo e das cortinas secas pelo vento. Dizo preparava o café, seu gesto simples de cuidado se transformando em oração silenciosa. Cada movimento delicado era uma lembrança de que Deus trabalha através de pequenas ações. Eu, ainda sentindo o peso do diagnóstico, respirava fundo, tentando não me perder em pensamentos sombrios, sentindo cada toque dele como um lembrete da presença de Cristo em nossas vidas. Durante a manhã, nossas mãos se encontraram sobre a mesa, o toque quente contrastando com o frio do ar, e senti a vulnerabilidade que há muito não experimentava. Ele olhou profundamente nos meus olhos e disse: Hanai, não importa o que aconteça, eu estou aqui. Não por obrigação, mas porque Deus nos deu este amor para sermos luz um para o outro mesmo nas sombras. Minhas lágrimas vieram silenciosas, e uma oração escapou da minha boca quase sem que eu percebesse. Senhor, que possamos aprender a amar na fragilidade, que nossas mãos e corações sejam instrumentos da sua graça. Nos dias seguintes, nosso ritmo mudou. Ele fazia pequenas tarefas por mim, desde preparar refeições até trazer um cobertor quando a febre aumentava. Cada gesto simples carregava um significado profundo: cuidado, paciência, amor e fé. Sentíamos que cada toque era uma oração, cada sorriso compartilhado uma bênção. No silêncio da noite, sentados lado a lado, Dizo segurava minhas mãos enquanto eu descansava e juntos murmurávamos orações curtas, confiando que Deus estava no controle, mesmo que não compreendêssemos totalmente os caminhos que Ele nos mostrava. A tensão emocional era intensa. Cada batida do coração lembrava da fragilidade da vida, cada respiração carregava lembranças de tudo o que havíamos perdido e reencontrado. Mas havia também um renascimento do amor. Não um amor perfeito, mas um amor que crescia através do cuidado, do toque, da presença silenciosa e da oração compartilhada. Cada olhar trocado, cada gesto de carinho era um lembrete de que Deus estava nos guiando para reconstruir o nosso vínculo, agora mais forte e mais puro, ancorado na fé. Numa noite, enquanto eu dormia levemente, Dizo colocou um envelope antigo sobre o meu travesseiro. Não leia agora, ele sussurrou, mas a curiosidade cresceu como uma chama impossível de apagar. Meu coração disparou. O que haveria dentro dele? Uma última confissão? Uma oração escrita? Ou um segredo que mudaria tudo de novo? O silêncio da noite parecia conspirar.
tornando cada respiração mais intensa e cada gota de chuva no telhado mais significativa. Lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Mesmo nos momentos de dor e incerteza, quando a fragilidade humana nos assusta, a fé nos lembra que não estamos sozinhos e que o amor guiado por Deus nos fortalece para enfrentar qualquer tempestade. O dia amanheceu silencioso, carregado de uma tensão que parecia se infiltrar em cada partícula do ar. Eu, Hanai, olhei para Jisoo enquanto ele preparava nosso café da manhã com a mesma delicadeza de sempre. A luz fraca da manhã entrava pelas cortinas, projetando sombras suaves sobre os rostos marcados pelo cansaço, mas iluminados pela esperança. A chuva havia dado uma trégua, mas o ar ainda carregava o cheiro da terra molhada, misturado ao aroma quente do café e ao perfume sutil de flores que ainda permaneciam sobre a mesa. Cada detalhe parecia amplificar a expectativa e a ansiedade do que estava por vir. O cartório era silencioso, mas a tensão era quase palpável. A caneta sobre a mesa parecia maior do que qualquer objeto comum, carregando o peso de anos de história e de escolhas que poderiam redefinir nossas vidas. Jisoo e eu nos olhamos, nossos olhos entregando o que as palavras não conseguiam: arrependimento, amor, medo e fé. Eu respirei fundo, sentindo o toque frio do metal da cadeira sobre minhas mãos, lembrando que mesmo naquele instante crítico, Deus estava presente, guiando nossas decisões. Eu sussurrei mentalmente: Senhor, dá-nos sabedoria e coragem para não apenas assinar os papéis, mas viver a verdade do amor que ainda nos une. Quando a funcionária do cartório perguntou se estávamos prontos para assinar, senti meu coração acelerar. A caneta parecia pesar toneladas. Olhei para Jisoo, que me lançou um olhar intenso, cheio de emoção e vulnerabilidade. Ele segurou minha mão discretamente, transmitindo confiança, presença e amor. A respiração dele era calma, mas o tremor sutil da mão denunciava a tensão. E então ele disse, baixinho, quase como uma oração: Não quero que você assine. Quero tentar de novo, não por obrigação, mas porque acredito que Deus ainda tem planos para nós. Meu peito se apertou. As lágrimas começaram a escorrer silenciosas e a respiração ficou entrecortada. Eu percebi que naquele instante não estávamos apenas enfrentando o divórcio, estávamos decidindo recomeçar, escolher a fé, o amor e a esperança acima do orgulho e da dor do passado. Decidimos juntos rasgar os papéis. Cada pedaço que caía no chão parecia simbolizar um peso se libertando de nossos corações. A sensação do papel rasgado, o som seco que ecoava no cartório, tudo carregava a força de um renascimento. Jisoo sorriu levemente, com os olhos marejados, e disse: Então começamos do zero, como estranhos que decidiram se amar de verdade. Eu sorri também, sentindo que cada fibra do meu ser se aquecia com a certeza de que estávamos juntos, de forma genuína, apoiados por Deus e pela fé que nos guiava. O retorno para o nosso apartamento foi silencioso, mas cheio de pequenos gestos de amor. Caminhávamos lado a lado, sentindo o calor do toque, os olhares cúmplices, o aroma das ruas úmidas pelo orvalho da manhã, o vento leve balançando nossos cabelos. Cada detalhe parecia um lembrete de que o amor não precisa ser grandioso para ser verdadeiro. Ele floresce nas pequenas alegrias do cotidiano. Um café compartilhado, um abraço, uma risada, um olhar que diz: Eu estou aqui. Nas noites seguintes, aprendemos a nos redescobrir. Cozinhávamos juntos, os sons das panelas e do fogo misturados ao cheiro do tempero fresco se tornando quase uma oração sensorial. Líamos lado a lado, cada página virando lentamente, sentindo o calor da presença um do outro. Dormíamos em camas separadas, mas com portas entreabertas,
permitindo que o toque, o olhar e a presença falassem mais alto do que qualquer palavra. Cada risada que escapava era um lembrete de que Deus nos deu uma segunda chance, que a fé, a paciência e o amor podem curar o que o silêncio e a dor tentaram destruir. O aprendizado mais profundo veio nos momentos mais simples: o toque das mãos, a partilha silenciosa de orações, o cuidado nas pequenas coisas. Eu percebi que o amor guiado por Cristo não é apenas sentimento, mas escolha, presença e ação diária. Cada gesto, cada olhar, cada oração compartilhada era uma forma de demonstrar fé viva, esperança renovada e perdão. Como dizia Filipenses 1:6, aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nosso amor estava florescendo, não sem cicatrizes, mas com raízes profundas em Deus e na fé mútua. Em uma tarde, enquanto Dissu organizava livros antigos, encontrou um envelope que eu havia deixado há meses. Ele abriu e o que estava escrito ali prometia revelar um segredo que poderia mudar nossa história novamente, ou fortalecer ainda mais nosso amor. Meu coração disparou. Qual seria a mensagem? O que Deus ainda queria nos mostrar? A chuva começou a cair lá fora, criando o pano de fundo perfeito para a revelação que estava por vir. A rotina se tornou um ritmo sagrado. Cada manhã começava com um aroma forte do café, preparado cuidadosamente por Dissu, enquanto eu sentava à mesa, ainda com os olhos marejados pelo sono. O cheiro misturava-se com a brisa fria que entrava pelas janelas abertas, trazendo consigo o perfume das flores do jardim da varanda. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, agora eram momentos de comunhão e oração silenciosa. Cada gesto dele, desde passar o pão na manteiga até ajeitar a minha manta sobre os ombros, parecia uma bênção. Eu me sentia cuidada e amada de uma forma que ia além do físico. Era presença, atenção e fé incorporadas. Os dias de tratamento vinham carregados de tensão. O hospital tinha seu cheiro característico de desinfetante e remédios, o som dos monitores pulsando e passos apressados ecoando pelos corredores. Dissu segurava minha mão firme em cada sessão e eu sentia o calor dele atravessar o frio metálico da cadeira de tratamento. Ele sussurrava orações baixinho, palavras que não só acalmavam meu coração, mas também me lembravam da promessa de Deus de estar conosco em toda tribulação, porque não há criatura alguma que nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando voltávamos para casa, a casa pequena parecia maior e mais aconchegante do que nunca. Cozinhávamos juntos, compartilhando risadas e lembranças, enquanto a chuva batia suave nas janelas, criando uma melodia calma. Ele me ajudava a levantar os braços para mexer a panela e nossos olhares se cruzavam, transmitindo ternura e cumplicidade. Sentia o calor da mão dele, o perfume do shampoo enquanto me abraçava de forma protetora, e até o som de nossas respirações se misturava com o som da chuva, compondo uma sinfonia de cuidado e amor. Cada gesto cotidiano era uma oração silenciosa, um ato de serviço inspirado pela fé. As noites eram momentos de reflexão e crescimento espiritual. Sentadas lado a lado, mãos entrelaçadas, líamos versículos e compartilhávamos nossas pequenas orações. O quarto se preenchia com a luz suave do abajur, o cheiro da madeira do chão e do perfume leve das flores. Eu sentia o meu coração se aquecer com cada palavra, cada gesto, cada oração.
Era como se Deus nos estivesse ensinando a valorizar o amor nos detalhes, a fortalecer nossa fé na simplicidade e a descobrir alegria mesmo nas dificuldades. A surpresa final veio numa tarde chuvosa de domingo. Jisoo entrou com um envelope em mãos, olhos brilhando de emoção, misto de nervosismo e alegria. "Hanei, eu encontrei isso enquanto limpava o armário", ele disse, entregando o envelope com cuidado. Eu abri e dentro havia uma carta minha antiga, escrita antes do diagnóstico, com palavras que falavam de esperança, paciência e amor, mas que eu havia esquecido. Cada frase parecia uma mensagem de Deus para nós, lembrando que mesmo nas tempestades, Ele trabalha de forma silenciosa e perfeita. O coração disparou, lágrimas silenciosas escorreram e Jisoo segurou minha mão sussurrando: "Mesmo quando eu pensei que havia perdido você, Deus nos deu tempo para florescer." O aroma da chuva, o toque quente da mão dele, o som suave do vento batendo nas cortinas e a luz que entrava pelo vidro molhado do quarto criavam um cenário de redenção, amor puro e fé viva. Sentimos que havíamos atravessado tempestades, dor, silêncio e medos, mas que agora nosso amor estava mais profundo, enraizado em cuidado, presença e confiança em Deus. Pequenos gestos se tornaram nossa linguagem de amor, e a fé a base que sustentava cada escolha, cada toque, cada sorriso. Enquanto eu segurava a carta, senti um leve tremor na minha mão, não de medo, mas de antecipação. Jisoo olhou para mim, seus olhos marejados, e disse: "Hanei, há algo que quero te mostrar. É algo que talvez mude tudo, mas que é a última peça do que Deus quer nos ensinar sobre o nosso amor." Meu coração disparou. O que poderia ser? Uma revelação? Um segredo? Ou apenas uma última lição de fé e esperança? A chuva continuava lá fora, como se Deus abençoasse o momento com cada gota que caía. O verdadeiro amor guiado por Cristo se fortalece nos cuidados diários, na presença constante, na oração compartilhada e na fé que nos une, mesmo nos momentos mais desafiadores. Pequenos gestos e detalhes, quando feitos com fé, florescem em esperança e cura. Os anos passaram, mas a sensação da primeira manhã ao lado de Jisoo ainda parecia viva em mim. A rotina, que antes era carregada de tensão e medo, se transformou em momentos de presença, cuidado e pequenos milagres cotidianos. Cada gesto, cada sorriso, cada toque se tornou parte de uma coreografia silenciosa de amor e fé. Nossa casa menor, sem luxo, cheia de objetos simples, flores espalhadas em vasos improvisados e livros empilhados nos cantos, era agora o cenário de uma vida reconstruída com paciência e graça. Eu podia sentir o cheiro suave das flores misturado ao café recém-passado e ao perfume discreto dele enquanto nos movíamos juntos pela cozinha, preparando o café da manhã. Cada respiração compartilhada, cada toque de mãos, cada risada silenciosa era como uma oração viva, testemunhando que Deus ainda guiava nossos passos. Jisoo aprendeu a ouvir verdadeiramente. Eu aprendi a falar sem medo. Descobrimos que o amor não se mede apenas pelos grandes gestos, mas pelas pequenas ações que fortalecem a fé mútua. A doença que antes nos ameaçava agora estava sob controle e cada consulta, cada tratamento se transformou em oportunidade de reforçar nossa confiança em Deus. A sensação do toque dele enquanto me ajudava a vestir o casaco antes de sair,
o calor das mãos segurando as minhas, o olhar que dizia sem palavras: estou aqui, sempre. Tudo isso construía uma linguagem própria de cuidado e devoção, fundamentada na fé. Numa tarde de primavera, enquanto as flores do jardim da varanda se abriam em cores vibrantes, Jisu me entregou uma caixa antiga. Dentro havia todas as cartas que eu havia escrito ao longo dos anos, nunca enviadas, cada uma revelando sentimentos guardados, medos não confessados e sonhos que nem eu mesma lembrava. Cada papel carregava o cheiro da tinta e do papel envelhecido, e ao ler cada palavra, sentia uma mistura de emoção e reverência. Ele segurava minha mão enquanto as lágrimas rolavam silenciosas, lembrando-me do que Romanos 12:10 diz: amem-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra ao outro. Era como se Deus nos ensinasse novamente, através da vulnerabilidade e do cuidado, que o amor verdadeiro se manifesta no respeito, na paciência e na presença diária. O tempo nos trouxe clareza. Aprendemos que o amor guiado por Deus não é perfeito, mas é profundo e resiliente. As noites eram preenchidas com leitura da Bíblia lado a lado, orações sussurradas antes do sono e pequenos gestos de carinho. Ele me cobrindo com o cobertor, eu ajeitando o travesseiro dele. Cada detalhe parecia carregado de significado, como se Deus nos mostrasse que a vida, mesmo com suas dores, é uma dádiva e que o amor floresce quando enraizado na fé. Houve uma tarde em que sentamos à beira do lago da cidadezinha onde tudo começou. O vento leve balançando nossos cabelos e o cheiro de terra molhada se misturando ao perfume das flores silvestres. Eu olhei para Jisu e ele sorriu, olhos marejados, lembrando de tudo que havíamos superado. Segurei suas mãos, apertando-as com ternura e sussurrei. Mesmo quando eu pensei que era o fim, Deus nos deu tempo para florescer. Ele respondeu com voz baixa, mas firme, e mesmo nas tempestades, aprendemos que o amor verdadeiro não se perde, apenas se transforma. A sensação do calor das mãos entrelaçadas, o toque leve dos dedos, o som do vento e da água batendo na margem, tudo criava uma sensação de eternidade. Enquanto caminhávamos de volta, ele segurou minha mão com mais força e disse: Hanaé, existe uma última coisa que eu quero te mostrar. Algo que talvez nunca contei plenamente, mas que mudou a nossa história e nosso futuro. Meu coração disparou, não de medo, mas de expectativa. O que poderia ser? A resposta estava além das palavras, nos pequenos gestos e na fé que nos guiava. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14. O amor verdadeiro, guiado por Cristo, floresce nas dificuldades. Cresce através da presença diária, do cuidado mútuo e da fé compartilhada. Ele não exige perfeição, apenas sinceridade, paciência e coragem de permanecer juntos mesmo quando o mundo parece adverso. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa de esperança hoje. Não se esquece de comentar aqui embaixo como a fé e o amor transformaram a sua vida. E se inscreve no canal para não perder os próximos doramas que vão inspirar a sua jornada com Cristo. Lembre-se, mesmo no silêncio, o amor guiado por Deus nunca se perde.